Paz, irmãos, tudo bem? Mais uma vez, vamos continuar aqui estudando sobre o Espírito Santo, né? Acho que é a nona aula, se não me engano. E como eu disse, é um assunto muito extenso. Estamos falando só alguma coisa, alguma parte de tanta coisa que Deus tem a nos revelar sobre o Espírito Santo. Eu queria falar hoje, irmãos, falar um pouquinho também, porque é um tema bastante extenso. Precisaria mais aulas sobre isso, sobre os dons do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Vou ler aqui alguns versículos, tá? Onde ele diz assim, vamos lá, a partir do 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, a fé, a outro, dons de curar, a outro, operações de milagres, outro, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas e outro, interpretação de língua. Então são nove, né? Como eu contei aqui. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como Ele quer, individualmente. Então, a distribuição dos dons, Deus é que distribui pelo Espírito Santo da maneira que Ele quer. Como eu disse na outra aula, não quer dizer que nós não devemos buscar. Sim, e com muita santidade. Agora, que dons que Deus vai nos atribuir, é só Ele quem sabe. Mas temos que buscar sim, né? E dons, deixando claro que não está ligado a mérito que você tenha. Mérito terreno, mérito de estudo e conhecimento, mérito científico, filosófico, não. A escolha que Deus faz é pela sua santidade, é da forma como Ele enxerga que você deve servi-lo e agradá-lo. Então vamos lá. São 9 os dons, né? Então, 3 dons de saber, 3 dons de fazer, executar e 3 de falar. Então vamos lá, de saber. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, algumas bíblias da ciência, mas não quer dizer que é ciência no sentido científico, não, de conhecimento. Estou ciente disso, conheço e Deus me mostrou. Discernimento de espíritos. Tá. E dons de fazer, fé, cura, operação de milagres. E os dons de falar, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Tá bom? Então vamos lá, vamos tentar entender cada um pouquinho. Então, sobre o dom da sabedoria, é um fragmentozinho, é algo muito minúsculo que você pode pedir a Deus, Ele vai te dar, está lá no livro de Tiago, uma porção da sabedoria de Deus na tua vida, que o Espírito Santo é que vai nos transmitir. É saber o que fazer, o que falar, ou como agir em determinadas ocasiões. Exemplo, o rei Salomão, diante daquelas 2 mulheres que estavam disputando uma criança, Deus lhe deu a sabedoria de dizer para elas, olha, vamos cortar no meio, e então metade de cada um. Aí a mãe verdadeira falou assim, não, corta meu filho não, pode dar para ela. Esse é o dom da sabedoria. A palavra da ciência é do conhecimento, né? De estar ciente de alguma coisa, né? Deus mostrar, né? Por exemplo, Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, Deus mostra, o Espírito Santo mostra para Pedro, dá-lhe o conhecimento do que eles estavam não sendo fiéis com a obra, né? E ali eles foram, como vou dizer, conjugados. Outro dom, discernimento do Espírito. É entendimento sobrenatural para conhecer a natureza de uma atividade espiritual. Por exemplo, Paulo e a jovem lá de Filipos, Atos 16, aquela moça que estava endemoniada, Deus mostrou para Paulo que aquilo não era de Deus. Amém, irmãos? Fé. É uma fé sobrenatural, né? É uma confiança, uma certeza, o que podemos fazer algo, um determinado propósito, independente das situações adversas, né? Por exemplo, Abraão teve fé quando foi oferecer seu filho Isaque em sacrifício. Então ele
acreditou que, independente da decisão que ele tomasse ali, Deus estava no controle e ia reverter a situação, e foi o que aconteceu. Dons de curar, para curar doenças através do poder de Deus, né? Exemplo, a mulher que tocou nas vestes de Jesus, a sombra de Pedro que curava, né? E tantos outros milagres. O dom de curar. A operação de milagres é uma operação de poder que transcende as leis naturais, né? Moisés e o Mar Vermelho. A lei natural, como assim? Como que um homem, ao tocar o seu cajado, por exemplo, num rio, ao ele erguer o seu cajado, a sua mão ao alto, o mar se abria e todo o povo passava. Então, é algo sobrenatural, é algo além da natureza, que transcende as leis naturais que nós vivemos. O dom de profecia é expressar palavras, quando o Espírito Santo usa você para falar à igreja, está lá em 1 Coríntios 14. Dom de variedade de línguas, né? É quando o Espírito de Deus ora através de nós com uma linguagem desconhecida por nós, mas conhecida por Deus, né? E tem assim, completando, muitas vezes o Espírito Santo que ora por nós, nós nem sabemos o que estamos orando, e é o Espírito Santo que está orando por nós, né? Esse é uma, vamos dizer assim, do dom de línguas. Eu quero falar um pouquinho aqui. É uma vertente que eu quero colocar aqui, duas situações para vocês já. E dom de interpretação de línguas é uma capacidade que o Espírito Santo dá, é um dom importante para transmitir para a igreja uma mensagem, uma profecia, algo poderoso num determinado instante. Amém, irmãos? Então, sobre o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas que eu queria falar aqui com os irmãos, qualquer dúvida que os irmãos tiverem, vai lá em 1 Coríntios 14, lá tem tudo sobre isso, tudo, sabe, irmãos? Às vezes eu fico assim me perguntando porque as pessoas não buscam, não tem dificuldade aqui, irmãos. Eu vou tentar passar para vocês, né? Não é tão difícil de interpretar. Paulo fala bastante aqui nesse assunto e eu creio que não deixa dúvida, né? Então, Paulo fala assim que nós temos que seguir, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que nós possamos profetizar. Então, quando ele fala aqui, no versículo 2, ele fala assim: quem fala em outra língua não está falando a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e espírito ele fala em mistérios. Também ele diz que a pessoa está se auto-edificando, né? Quando ela ora em línguas, ela mesma não sabe que ela está orando, porque aqui Paulo está dizendo, depois eu leio com calma, mas é para uma edificação própria, o Espírito Santo que está orando por ela, ok? Mas continuando aqui no texto, vocês vão perceber que Paulo ele dá um ênfase para o dom de interpretação de línguas, que nós não vemos mais nas igrejas, né? E também ele separa, irmãos, que quando alguém está orando em línguas, então são duas situações, como eu falei para os irmãos: aquela pessoa que está orando consigo mesmo, muito tocada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo está orando por ela, e ela também não sabe o que ela está dizendo. Segundo aqui, os irmãos podem ler aqui no capítulo 14 completo, ler extenso, não vou ler, senão nós vamos ficar aqui, né? E o celular meu não aguenta, tá? Então, mas qualquer dúvida a gente vai estar conversando. Mas eu estou passando para os irmãos o que está aqui. Eu não estou saindo fora, não estou vindo com nada de pensamento meu, de doutrina, né? Eu sei que as igrejas fazem muitas doutrinas em cima disso. As igrejas colocam como esse dom, por exemplo, se não tivesse dom não tem ministério, etc. E eu vejo assim aqui, Paulo coloca duas situações. Essa que eu estou falando, mas ele também enfatiza que ele gostaria que os irmãos, quando orassem em línguas, que também houvesse quem interpretasse, no caso de uma pessoa que vai levar um recado para a igreja, recado profético, porque quando tem o dom de interpretação, ele transforma o dom de línguas em profecia. E Paulo fala que é muito mais importante, mais forte, porque não é uma oração para edificação própria, mas para a edificação da igreja. Ele também diz assim: se chegam indoutos na igreja, todo mundo está orando ali, todo mundo tocado pelo Espírito Santo, e não há profecia,
as pessoas não vão entender nada. Quando que se houver profecia, houver uma revelação, o Espírito Santo usando uma pessoa para trazer uma mensagem para a igreja, um recado de Deus, então isso vai ser muito mais forte para os indoutos, para aqueles que são os visitantes. Aquilo vai ter um resultado muito maior. De repente Deus leva um recado para aquela pessoa que está ali, e ele deixa muito claro que uma pessoa que ora em línguas, levando um recado, outra vai interpretar, que é um dom separado. E por que Paulo fala assim? Porque para deixar claro que é Deus ali, então aquilo vai impactar. Então aquele que está orando em línguas, ele não sabe o que está orando, mas tem um outro com o dom de interpretação e traz uma profecia muito tremenda e importante para a igreja, né? Então é diferente daquele que está orando e consigo mesmo, o Espírito Santo orando por ele está ali impactado, né? Está tomado pelo Espírito. Mas se Deus toca para ele levar um recado para a igreja, então essa oração em línguas ela se torna profética. E Paulo diz que ela é muito mais importante, né? Quando ela se torna um ato profético, uma palavra profética para trazer algo para a igreja, né? Eu vou ver se eu marquei aqui o versículo que fala, né? Pelo que o que fala em outra língua, ore para que alguém possa interpretar, né? Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E ele vai dissertando, mas aqui ele tem, aqui ó, eu quisera, versículo 5, que vós todos falasseis em outras línguas. Então Paulo, ele não está dizendo para não falar, ele quer mesmo que todo mundo fale em línguas. Mas, porém, que profetizais, pois quem profetiza é superior àquele que fala em outras línguas. Versículo 5 de 1 Coríntios 14. Salvo se houver intérprete, para que a igreja receba edificação. Não sei se os irmãos estão entendendo aqui. Depois aqui no final, só para deixar claro, versículo 39, ele diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, mas não proibais de falar em línguas, né? Mas tudo seja feito com decência e ordem. Então ele coloca a importância dos dons, todos eles, a importância, não se proíba, ele incentiva que todos os irmãos possam falar em língua sim, mas que haja no nosso meio os irmãos que têm o dom de interpretação, porque vai trazer esse dom para a igreja com muito mais força, muito mais poder, com uma revelação, com algo tremendo, entende, irmãos? Vai trazer para a igreja uma palavra profética, e nós estamos vivendo um momento tão difícil, né? Então, se temos na igreja os irmãos que têm o dom da interpretação de línguas, quanta coisa, né, Deus pode estar nos trazendo de recado, amém, irmãos? E é assim, algo que eu vi poucas vezes, né, todos esses anos, acho que eu vi 2 vezes só. Não sei porquê, o que acontece, que o dom de interpretação de línguas está muito raro. Eu vi, se eu me engano, foram 2 vezes que eu vi, faz muito tempo, e é muito forte, irmãos, e realmente foi numa pessoa visitante na igreja, e uma pessoa orava em línguas, a outra interpretava. O pastor Paulo Canuto, me lembrei. Pastor Márcio, acho que lembra dele, alguns irmãos lembram. Ele tinha o dom de interpretação de línguas. E assim, fica claro porque aquela pessoa, por exemplo, não conhecia o Paulo Canuto e vice-versa. E ele trouxe uma mensagem para aquela pessoa, e uma outra situação trouxe para a igreja, né, irmãos? Onde ele não convivia, onde ele não sabia dos fatos, e algo assim, ficou muito claro que era Deus falando. Então, todo mundo se regozijando, foi algo poderoso e tremendo. Então, depois podemos, os irmãos fiquem à vontade, leiam 1 Coríntios, capítulo 14, o capítulo todo, né? O 13 fala do amor, o 12 também fala sobre dons, né? Sobre dons espirituais, mas o 14, ele fala muito sobre o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Então, voltando aqui, irmãos, Paulo, eu estou lendo aqui as Escrituras, estou lendo o que Paulo disse, os irmãos creem nas Escrituras, amém? Então, eu não estou falando aqui eu acho, que eu penso, não, eu estou falando em cima do que eu estou lendo, os irmãos podem também ler, e vão chegar a essa conclusão, tenho certeza, leiam com calma, né? Não tirem conclusão precipitada em cima de um versículo, leiam o capítulo todo, reflita, lê de novo, vocês vão ver que é o que eu estou passando para os irmãos. Então, primeiro, nenhum dos dons bíblicos foi anulado,
porque tem denominação aí que fala que alguns dons não são mais para os dias de hoje. Pelo contrário, eu estou lendo aqui e a palavra de Deus está dizendo que nós temos sim que buscar os dons. Claro que Deus vai distribuir como Ele quer. Às vezes você está pedindo um dom, mas Deus te deu outro, não sei, tá bom? Mas, e ele fala, ele enfatiza aqui, que temos que procurar com mais cuidado, com mais amor, o dom de interpretação de línguas, para que o dom de línguas não fique ali apenas pessoal, né? Ele quer que o dom de línguas seja transformado como um dom profético, como manifestação de Deus falando com a igreja. Amém, irmãos? Então, eu convido os irmãos para que busquem mais os dons, busquem sim, mas principalmente o dom de interpretação de línguas, que infelizmente eu não sei, né, se tem alguém que pode dizer o contrário, que tem visto, eu não tenho visto. E Paulo deixa claro, enquanto um ora em línguas, o outro interpreta e leva recado para a igreja. Amém, irmãos? Podemos continuar falando sobre o Espírito Santo semana que vem. Qualquer dúvida, irmãos, manifestem, mandam um recadinho, né? Pode pôr nos grupos e vamos aprender cada vez mais aí. O Espírito Santo é tremendo, olha que coisa bacana. Falamos sobre um pouquinho sobre os dons, né? Podendo falar mais, se os irmãos assim quiserem, tá bom? Deus abençoe todos, tenham uma semana de vitória, de paz. Estaremos sempre juntos aqui, orando por cada família, abençoando cada irmão na sua casa. Busque os dons, busque ler mais a palavra, faça culto doméstico. Estamos agora aos pouquinhos abrindo os cultos no templo, né? Aqui em Mauá já está liberando, São Caetano também, né? Assim, aos poucos vão voltando, congregar, estarmos juntos, unidos nessa comunhão maravilhosa e perfeita, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus. Amém.